há na vida de Francisco algo de extraordinário. Porque, se considerarmos o tempo em que ele vivia, estamos nos referindo ao final do século XII, quando da ocorrência do seu nascimento, Assis era um ponto onde ocorriam grandes discórdias, movimentações de disputas políticas entre aquilo que era o Império Romano e as forças papais. Havia também uma disputa entre os nobres e a burguesia emergente. E pelo crescimento do comércio, dos negócios, se fazia uma distância muito grande entre aqueles que possuíam algum dinheiro, alguma riqueza, e os milhares que habitavam os lugares insalubres, os pobres, os esquecidos. Havia também muitas doenças, entre elas a lepra. E essa era uma configuração da sociedade de então. Francisco, nascendo numa família abastada, do empresário bem-sucedido Pedro Bernardone, que comercializava especiarias, em particular comercializava tecidos finos, vestimentas, e era casado com a Madame Picard, que era da região de Provença, da Provença francesa. Essa era a realidade que antecedeu a chegada de Francisco. Francisco, portanto, veio numa época de trevas, de guerras, das cruzadas, das grandes movimentações para a conquista do poder, nas disputas da nobreza e da crescente burguesia, assim como na disputa entre cidades. Em particular, havia essa disputa de que falávamos entre a nobreza e a jovem burguesia, que fez com que, num levante que ocorreu em final do século XII, essa burguesia se fosse deslocada para a cidade de Spoleto. E aí, uma disputa entre Spoleto e Assis, na qual Francisco Jovem haverá de estar inserido nessa disputa. Mas conversemos inicialmente sobre a característica fantástica do seu nascimento. Porque o seu nascimento foi revestido de algo singular. Contam que Madame Picard havia sido acometida de uma doença muito grave às vésperas do nascimento do filho e que, portanto, estava mesmo, pela apreciação dos médicos de então, que foram convidados para dar a assistência, de que ela não sobreviveria naquela noite que antecedeu o nascimento de Francisco. Mas fala-se, conta-se que à porta da casa de Pedro Bernardone bateu um certo senhor e disse que ela deveria ser deslocada para o porão. E se isso não fosse feito, ela haveria de morrer, desencarnar. E ela foi, então, como desencargo de consciência, disse, vamos levar para o porão. E ali, naquele ambiente do porão, onde também tinha uma vaquinha, onde tinha uma pequena, um bezerrinho, um ambiente de um estábulo, nasce o jovem rico Giovanni Bernardone. Estamos falando de Giovanni Bernardone porque, de fato, o seu nascimento se deu sem a presença do pai e a mãe lhe trouxe o nome de João, Giovanni. E, portanto, esse era o nome real de Francisco, como ele foi batizado. Quando o pai retorna da sua viagem, sabe desta ocorrência e fica irritado, porque ele não queria que o nome do seu filho fosse João, fosse Giovanni, e exigiu que ele fosse chamado de Francisco,
como de fato ele veio a ser chamado. Mas o seu nome não foi mudado, porque não poderia haver trocas de nomes naquela época. Ele apenas era, né, chamado Francisco, embora o seu nome fosse Giovanni Bernardone. Então há uma característica interessantíssima deste nascimento de Francisco em um estábulo. Aquele que imitou a vida do Cristo, a mais perfeita imitação do Cristo, teria nascido sob circunstâncias semelhantes. Eu acho que isso que você explanou aí bem diz e corrobora o pensamento de alguns pesquisadores, de alguns estudiosos da doutrina espírita, que asseguram que Francisco de Assis foi o espírito mais iluminado depois de Jesus Cristo a pisar o planeta Terra. Até a semelhança das condições de nascimento, entendeu? Realmente reforçam de que ele realmente estava ali para imitá-lo, não é? Então nasceu numa residência, numa família abastada, porém a sua essência não se adaptava àquilo, né? Tanto que na peça nós retratamos um momento em que ele, vendo os pedintes que passam esmolando, e ele olha para o interior da loja e vê ela repleta de tecidos finos, aí então é tomado de um ímpeto de que eles não precisavam ter tanto assim, e sai arrancando tudo e dando, tomem, levem, é de vocês, se vistam, nós não precisamos de tanto. Esse é o Francisco que realmente nós queremos mostrar em O Sol de Assis e que nos esforçamos para isso, para mostrar o ser humano, que era ele, e também o ser divino, porque as atitudes de Francisco transcendem a capacidade do homem vulgar. Ele era realmente um espírito acima da normalidade. Então, como eu disse em alguns momentos, um espírito raro. Você concorda comigo nisso, claro? Na realidade, estamos diante da reencarnação do apóstolo, do discípulo amado, João Evangelista. E é singular porque os biógrafos retratam que Francisco, em que pese não conhecesse em profundidade o Evangelho, ele não era necessariamente alguém letrado, mas ele conhecia o Evangelho na sua vivência profunda. E em vários relatos se configura de que ele conhecia o Evangelho do Cristo, particularmente o Evangelho de João, e é muito singular que, em algumas ocorrências, ele pede que seja lido passagens do Evangelho, em particular, quando da sua desencarnação, nos momentos finais, ele pede que seja lida a paixão do Cristo, não é? na ótica do Evangelho de João, que ele mesmo havia escrito quando da sua encarnação anterior. Eu acho, entendeu, muito interessante isso, você dizer que ele não conhecia em profundidade, mas vivenciava. Tanto que um escrito dele, né, está nos seus ditos que ele pediu: preguem o Evangelho sempre, se necessário, usem palavras. Então, essa realmente é a prática dos ensinamentos do Cristo. A religião, o segmento que você tem, que você dá à sua vida, isso aí tem uma importância relativa, porque, na verdade, a prática do cristianismo que existe dentro em cada um de nós é o que realmente conta. E Francisco pedia isso: preguem o Evangelho sempre, se necessário, usem palavras. Verdade. E nós temos, depois do Cristo, uma vivência da cristandade, não é? De uma forma tão incorreta, tão desviada do sentido inicial, porque toda a proposta do Cristo é uma proposta de exercício da fraternidade, não é? E em que pese isto, a igreja que se montou como herdeira da doutrina e dos ensinamentos do Cristo, se fez uma igreja dos grandes registros, não é? Dos grandes templos, dos intelectuais que assumiam a ideia do conhecimento de uma doutrina que era apartada
dos que pudessem ser beneficiários dela. Havia, portanto, a ideia de interlocutores de Deus, e Francisco vem com uma mensagem completamente distinta. Um agir religioso, ou seja, de se ligar ao divino, completamente distinta. Porque ele se propôs, numa época em que a igreja se fazia, portanto, a única possibilidade de você contactar Deus. Se você quisesse contactar Deus, teria que buscar o sacerdote, o bispo, no mais se pudesse, o próprio Papa, e, portanto, a dificuldade de reconhecer Deus na proximidade de sua vida. E Francisco faz, exatamente pela sua vivência, rememorar aquilo que o Cristo nos falava. O reino de Deus está dentro de vós. E fez uma escolha de ir ao encontro do seu irmão. Quando tantos outros que, incomodados com o poderio da Igreja Católica, buscavam se isolar nos eremitérios, buscavam se isolar nos monastérios, a vivência de Francisco foi encontrar as necessidades do outro. E eu queria falar sobre uma singularidade, que era a relação que ele estabelecia com os seus irmãos. Porque, primeiro, a ideia de que a ordem religiosa se fazia com irmãos, com fratelos, com os frades. E se falavam de tal forma e agiam um com o outro, baseado exatamente no amor fraterno. Dizia Francisco que na ordem não existia pastor e ovelhas, eram todos ovelhas, porque só havia um pastor. E pedia que todos agissem nas pequenas unidades onde pudessem trabalhar, tal como, na relação fraterna, fossem amados pela mãe. Porque ele dizia que o maior amor, aquele amor que mais se aproximava do Cristo, era o amor de uma mãe por um filho. E aí eles realizavam da seguinte forma as suas atividades. Se tivessem 3 frades, um cumpriria o papel da mãe e os outros 2 dos filhos. E eram cuidados por essa mãe enquanto realizavam suas tarefas. E depois invertiam de posição, de tal sorte que todos vivenciavam o papel de cuidar um dos outros, de saber perdoar, amar e cuidar, tal como uma mãe cuida dos seus filhinhos. Essa era uma vivência fraterna extraordinária e um exemplo e uma lição para os dias atuais, como nos relacionamos nos ambientes. Em particular, dizia o Cristo na sua última, na ceia pascal, quando no Evangelho de João, ao registro de que ele dizia: vou vos trazer um novo mandamento, de que vos ameis uns aos outros como eu vos amo, como eu vos amei. E essa é uma coisa extraordinária, porque o Cristo nos falava, aqueles que vivem como seus discípulos devem amar uns aos outros como ele o amou. E eu acho que quem experienciou isso profundamente foi Francisco. Ele, inclusive, entendeu, exercia de tal maneira esse sentimento de não maternidade, mas de paternidade, que é dito que ele os tratava corriqueiramente como meus filhinhos. Não era? O sentimento de amor de Francisco. E há um outro detalhe que eu acho importante, é que nós procuramos passar na peça que Francisco tem que ser visto inicialmente com o olhar do ser humano. Depois, então, nós partimos para o ser divino que ele era. Porque Francisco, na sua juventude, não é? Você sabe disso mais do que eu, que você é um profundo conhecedor da vida dele, de que ele foi um jovem dentro do contexto da sua época. Ele gostava das pândegas, das brincadeiras, era um trovador, gostava realmente de brincar, inclusive alguns relatos que dizem que ele farreava junto com seus amigos. Mas então, de repente, quando ele retorna daquela batalha de Colestrada, ele começa a sentir que esse apelo íntimo começa a cobrar com mais força que ele se posicione. E é quando ele, então, contrariando o desejo do pai de que ele fosse aquele que daria continuidade aos seus negócios, ele se rebela, joga tudo para o alto, se despoja de tudo e resolve seguir realmente o Cristo. Então, esse é o Francisco que realmente nós vamos mostrar
e que, se Deus quiser, entendeu? Amanhã estaremos dando o melhor de todos nós para que as pessoas se emocionem e conheçam melhor esse Francisco, humano e divino. Feito, em Francisco encontramos como exemplo da sua missão, do seu trabalho, o aspecto do desapego, que é um elemento fundante, né, da sua missão, porque é o registro daquela ida à praça, em que ele se despoja de todos os bens, e não só dos bens, porque não era simplesmente recuar diante de toda uma herança que lhe cabia como filho de um grande negociante, de Pedro Bernardone, mas, em particular, ele renuncia à sua própria identidade, à sua personalidade. Já não era mais o filho de Pedro Bernardone, já não era mais considerado o Giovanni Bernardone, ele era agora o filho do Pai Criador, de Deus. E ele dizia, eu reconheço um Pai que guia os meus destinos. Não é? Esse encontro de Francisco, porque muitas vezes as pessoas dizem, não é, no mundo cristão, de que Deus escolhe as pessoas, os seus seguidores. Nós o sabemos, como espíritas que somos, que tudo no mundo é regido por uma lei importante, que é a lei da afinidade. A afinidade aproxima aqueles que têm condições de responder a determinados chamados. Então, os chamados existem e são direcionados a nós todos, mas alguns têm a capacidade de responder a determinados desafios. Naquela oportunidade, Francisco respondia a um chamado do seu amigo, aquele amigo de quem ele sentia profunda saudade, que o tinha enviado para aquela missão. Enquanto na carne, nós sabemos, somos demandados pelas exigências que a carne nos convida a realizar. Ele era filho de um alto negociante. Era alguém que tinha uma vinculação com a poesia. Os sonhos da juventude da época, que era aqueles contos da cavalaria. Queria ser também ele um cavalheiro. Né? Sonhou em ir para a guerra, em conquistar títulos de nobreza, porque, embora fosse rico, não tinha títulos de nobreza. Queria casar com uma jovem formosa, como todos os jovens, e vivia, como ele mesmo o retrata, nas suas confissões aos companheiros, de que vivia uma vida de devassidão, no sentido das brincadeiras, não é? Dos namoros, da vida que um jovem realizava naquela época. Mas, no momento em que há o despertamento, o chamado ocorre exatamente quando aquele espírito de elevado teor se confronta em uma realidade que não se conforma com o seu coração generoso. Ir para a guerra, um apóstolo do Cristo, é uma confrontação com a sua natureza interna que o levou a um estado daquilo que era dito por São João da Cruz como a noite escura. E ele vivencia essa noite escura e desperta com o chamado do Cristo. Afinal, queres tu servir ao servo ou ao Senhor? Era ele filiar-se às fileiras do Papa ou iria filiar-se às fileiras do Cristo Jesus? E ele, obviamente, vai reconsiderar a sua vida. E a reconsideração da sua vida o leva a este momento de desapego e a construir a sua vida baseado naquilo que era a essência da sua ordem. Viver a pobreza, viver a castidade e viver a obediência. Todo o desafio hoje de percepção do valor de Francisco é entender a atualidade da sua mensagem. Assim como muitas pessoas também consideram que há um discurso, digamos assim, tematizado pelo tempo para o próprio Cristo, muitos críticos vão dizer que é impossível viver hoje como viveu Francisco naquela época. Certamente a própria Joana de Ângeles haverá de fazer esse registro, aquele ascetismo, aquela disciplina rigorosa, aquela forma de punição no próprio corpo, como ele fazia, porque ele usava os flagilícios
para macerar o próprio corpo, né? Era uma coisa muito datada, realmente, da época. Mas o exemplo de Francisco transcende a esses pequenos detalhes. O exemplo de Francisco é o exemplo do viver o Evangelho. Essa é a proposta extraordinária. Isso que transformou a sua existência naquilo que Joana de Ângeles refere-se como o maior exemplo de vida associada à mensagem do Cristo que ocorreu depois dele e mesmo antes do Cristo. Ninguém que chegasse próximo da vivência que Francisco realizou. E realizou de forma singular, porque, veja, ele é alguém que encontra o Cristo depois de ter levado uma vida afastado da mensagem do Cristo. Então há um momento de ruptura, de encontro e de completa transformação. Esse é um chamado para nós outros hoje. Nós precisamos transformar o roteiro de nossa existência, encontrar o Cristo e saber que efetivamente esse caminho nos leva ao encontro da nossa própria destinação, que é a iluminação espiritual. Esse aspecto do encontro com a mensagem de Francisco é profundamente atual. Vivemos dias tais como, naquela época, ainda muito marcado por guerras, pela ambição desmedida, pela separatividade. Não enxergamos os nossos semelhantes como irmãos, e aí pensemos em Francisco. Aquela busca do pobre. O que há singular em Francisco é que a sua ajuda, aquilo que consideramos como caridade ou benemerência, não era levar benefícios ao pobre. Não era assim que ele queria perceber. Ele queria estar no lugar do pobre, de tal sorte que ele passou a viver com os pobres, passou a mendigar com os pobres, passou a sentir as suas necessidades, para, naquela condição, poder abraçá-los como irmãos. Nós, em geral, às vezes até nas nossas atividades benemerentes, temos uma certa distância em relação ao outro. Aí não podemos perceber a riqueza da mensagem que diz, é dando que se recebe. Porque nunca notamos que na relação que temos com os necessitados, estamos recebendo também. Estamos recebendo para nós mesmos o enriquecimento daquele que vê no outro um irmão. Isso é mágico na mensagem de Francisco. Mágico no sentido da profundidade, mágico no sentido da transformação que opera na vida de quem se encanta com a mensagem de Francisco. Você faz referência aí à mudança dos tempos. É verdade que hoje já não se faria, nem se faz necessário todos os sacrifícios que Francisco se autoimpôs. Mas a oportunidade, o convite que ele teve para dar uma guinada em sua vida, todos nós temos também na nossa vida. Porque se aquela voz inarticulada lhe falou a consciência, Francisco, restaura a minha casa, entendeu? Essa voz também fala dentro de nós. Muitas vezes nós não sabemos qual é a frase, mas o convite é feito. Basta apenas que nós possamos fazer a leitura e despertarmos tanto quanto ele despertou para empreendermos a nossa caminhada, fazermos a nossa jornada. Porque se ele já chegou ao planeta, um espírito iluminado, nós ainda estamos na trajetória, no caminho que nos levará à nossa relativa iluminação. Mas nós não podemos postergar essa oportunidade. O nosso momento é agora. A nossa hora é agora. Nós não vamos sair daqui da condição humana para a condição divina. Esse salto ainda não será nessa oportunidade. Teremos que ainda fazer isso em algumas outras oportunidades, mas toda caminhada tem que ter o seu primeiro passo. E o nosso primeiro passo já pode ser dado agora. Então, quando nós mostramos na peça o Francisco humano e o Francisco divino, isso é como uma mensagem a nos dizer, para todos nós também é possível.
de alguma forma, deixarmos a condição em que estávamos antes, sem as luzes do Evangelho dentro de nós, que realmente é o que ilumina o espírito, e empreendermos a nossa jornada, empreendermos a nossa caminhada. Vejamos que, por exemplo, quando se trata dos males do tempo, a época de Francisco, quando queríamos categorizar os grandes sofredores, haveríamos de pensar nos leprosos. Era a lepra, a grande destruidora dos sonhos de uma vida plena. Aqueles que eram acometidos de lepras, mesmo que fosse de uma família abastada, era colocada isolada da sociedade, né, nos leprosários, e ali teriam o resto da sua existência vivenciando profundas amarguras, o distanciamento dos seres queridos. E foi ao encontro deles que Francisco foi, sem medo algum da contaminação, mas ia para os leprosos do Rio Torto, para limpar as suas chagas, para conversar com eles. Há um registro fantástico em que Francisco ele chega a um ambiente de um leprosário e os amigos estão inquietos e dizem: Francisco, nós ajudamos todos, mas esse que aqui está, nós não temos condição. Porque ele, quando nós chegamos para ajudá-lo, ele vem com vários impropérios. Nós aceitamos os impropérios que são dirigidos a nós, mas quando ele lança impropérios ao Cristo e à Maria Santíssima, nós não podemos aceitar. E Francisco vai ao encontro dele. Sim, meu irmão, o que te acomete? Ele diz: nada, não está vendo como eu vivo? Eu sou uma pessoa completamente destituída de tudo. Estou completamente em brasas. Eu cheiro mal. Como é que vocês querem trazer palavras de Deus e querem que eu aceite? Que Deus me coloca numa situação dessa? E ele disse: mas meu irmão, eu quero saber o que você quer que eu faça por você. Então, que me limpe as chagas. Ele disse: pois não, irmão, vou limpar as suas chagas. E passou a limpar as chagas, e falava, e cantava, e trazia brandices aquele ser absolutamente abjeto na forma de falar e de se comportar. E há os relatos de que as chagas foram sendo curadas. E mais adiante, depois de um tempo, ele está completamente curado por Francisco. E fica tão emocionado que, de repente, integra a ordem franciscana. 15 dias depois de completamente curado, ele desencarna. Passa-se o tempo, muito depois. Francisco realizava as suas atividades e aparece um espírito a ele e vem contar: Francisco, eu vim te dizer que dos céus existem cânticos em louvor à tua vida maravilhosa. Tudo o que realizas é cantado em louvor, porque a tua vida venturosa tem salvado muitas almas. Vim te agradecer, meu amigo. É um registro que a própria Igreja Católica traz dessa aproximação de um espírito a agradecer os gestos de fraternidade de Francisco. Na atualidade, não é mais a lepra a nos proporcionar os grandes enfrentamentos. A lepra da atualidade é a lepra da alma, a depressão, a ansiedade, que tem lançado tantos e tantos espíritos encarnados nas desventuras, lançando-se ao suicídio, quando não o suicídio efetivo, o suicídio moral. De tal sorte que o grande convite é irmos ao encontro dos nossos irmãos nas doenças da alma, para levar o amor, a fraternidade, a vivência do Evangelho e assim abraçarmos suas necessidades e possibilitarmos a iluminação destas almas ainda encobertas nas trevas. Eu vou fazer uma pequena ressalva aqui com relação, primeiro que tudo, parabenizá-lo pela maneira como se expressa, pelo conhecimento profundo, mas falar do nosso humílimo trabalho do grupo de teatro Anália Franco.
Nós somos um grupo de teatro amador e, como grupo de teatro amador, nós queremos continuar. Nós nos propusemos, com o nosso grupo, a levar mensagens edificantes. Nós trabalhamos em determinado momento sobre Célia Lúcius, que é a personagem principal de 50 anos depois. Depois demos um mergulho na alma atormentada de Maria Madalena, que vivia um amor ilusório, mas tinha sede do amor verdadeiro. Esse é um outro trabalho. E agora estamos com Francisco de Assis. Nosso grupo não tem a pretensão de se equiparar a um grupo de teatro profissional. Nós somos amadores, nós somos espíritas. E dentro do nosso grupo, eu já disse, não é? O grupo não é só para espíritas. Nós acolhemos as pessoas que aí chegam e que amam o teatro e que admiram a arte, porque fazer teatro também é uma forma de evangelizar. E o nosso grupo procura, fazendo teatro, evangelizar. Então, o convite para as pessoas que vão nos assistir é que compreendam o simples trabalho que nós fazemos, mas que fazemos com todo o amor, e desejamos que as pessoas se emocionem e que despertem no mais profundo das suas almas o sentimento que nos tocou e que permitiu que, enfrentando todos os obstáculos, todas as dificuldades, sem dinheiro, muitas vezes sem nem os atores para continuarmos o projeto, nós não ficássemos pelo meio do caminho. Nós pedíamos a Francisco e pedíamos a Jesus: não permita que fiquemos pelo meio do caminho. E graças a Deus conseguimos sair vitoriosos. Eu só queria dizer sobre a importância da peça, de que estamos falando de uma vivência, Francisco, que, além de tudo, além do grande mensageiro divino, era um trovador. O exercício da sua mensagem se fazia com cânticos. Era o cântico das criaturas, era o louvor a Deus em todas as coisas. E, portanto, ele era reconhecido como o irmão Alegria. Eis porque as atividades artísticas que ele tanto apreciava é instrumento de levar a mensagem do Cristo aos corações necessitados. A peça de teatro deve ser não só assistida, mas valorizada, incentivada, porque é instrumento da paz do Cristo, como a mensagem de Francisco nos convida a ser.